A paz de Deus de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós iremos estudar o livro de Josué, capítulo 22. Neste capítulo nós vamos aprender a importância do diálogo. Neste capítulo, o diálogo ele evitou uma guerra, né? Quantos casais brigam nos dias de hoje porque não tem diálogo nas suas casas, né? Por uma coisa que eles acham que é verdade, eles acabam brigando e não escutam o outro lado, né? Então é muito importante a gente dialogar. Muitas lutas, muitas batalhas que nós sofremos é por falta de diálogo. E neste capítulo nós vamos aprender com Deus que essa é uma ferramenta muito importante para nós cristãos. Então vamos dialogar, tá bom? Outro assunto é sobre a missão cumprida, volte para casa, né? Isso aqui é lindo demais, né? A gente vai ver aqui nesse estudo desse capítulo que 2,5 tribos cumpriram sua missão e vão ser abençoadas por Josué e vão voltar para as suas terras além do Jordão, né? Então, é muito lindo isso, tá? A gente vai ver que tem tudo a ver com a volta de Cristo e com os servos fiéis que servirem a Deus também vão voltar para casa, né? Santa Jesus Cristo. É isso que o cristão deve aguardar, voltar para casa, esperar Jesus Cristo vir nos buscar, né? Então, vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, na guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Josué abençoa e manda para suas casas as 2,5 tribos. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e disse-lhes: Tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou guardastes, e a minha voz obedecestes, em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, portanto, tempo até o dia de hoje, não desamparastes. Antes, tiveste cuidado do mandamento do Senhor vosso Deus. E agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos às vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Olha que coisa linda aqui, né? Então, essas 2,5 tribos, a tribo de Ruben, a de Gade e a meia tribo de Manassés, como nós vimos em vídeos passados, eles combinaram com Moisés, fizeram um acordo com Moisés, que eles iriam para a batalha. Enquanto eles não derrotassem todos os povos lá de Canaã, eles não poderiam voltar para casa, né? Aqui eles cumpriram a missão. Eles derrotaram todos os inimigos, ajudaram seus irmãos a conquistarem as suas terras e agora eles cumpriram a missão, né? Então nós devemos também cumprir nossa missão. Qual que é a nossa missão? Anunciar o evangelho, ajudar nossos irmãos a alcançarem a salvação, conquistarem as terras deles, né? Não terras aqui na terra, mas terras celestiais, a herança prometida por Cristo, o reino de Deus, né? Então a gente tem que anunciar o evangelho para que a gente possa cumprir a nossa missão. Para quando chegar o dia, a gente fazer que nem o apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate, guardei a fé, né? Cumpri minha missão. Então a gente tem que terminar nossa carreira cumprindo a nossa missão aqui na terra, tá bom? Para a gente poder voltar para casa. Senão a gente não vai conseguir voltar para casa. Se você não lutar com seus irmãos, não batalhar pelo reino de Deus, você não vai voltar para tua casa, tá certo? Mas se você servir a Jesus Cristo, anunciar o evangelho e ajudar os seus irmãos, tanto os irmãos na fé que já aceitaram Jesus Cristo, como aqueles que ainda não aceitaram, mas que são nossos irmãos e nós precisamos ajudar eles a conquistarem as suas terras, a gente tem que cumprir nossa missão. Se não cumprir nossa missão, não tem como voltar para casa, tá? Então vamos trabalhar para cumprir a nossa missão e voltarmos para casa e desfrutarmos da nossa herança, tá bom? Que verso 5. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e os sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então aqui ele adverte, né? Quando vocês voltarem para casa, vocês cumpriram a missão de vocês, mas quando vocês voltarem para casa, continua servindo ao Senhor, tá bom? Que tenhamos esse desejo no nosso coração. Quando você faz uma missão, quando você está anunciando o evangelho, ou quando você está na igreja servindo ao Senhor, você está cumprindo a sua missão. Aí quando você volta para casa, você acha que já cumpriu a sua missão. E se você deixa de obedecer ao Senhor, foi tudo em vão. A gente tem que continuar servindo o nosso Senhor continuamente. Tanto quando a gente está trabalhando na obra de Deus, quando a gente está em casa, quando a gente está no serviço, quando a gente está na escola, tá certo? Na faculdade. Então sirva ao Senhor o tempo todo. É isso que Josué está falando, né? Vocês cumpriram a missão de vocês aqui em Canaã, né? Vocês ajudaram seus irmãos,
Mas quando vocês voltarem para casa, continua servindo ao Senhor, tá bom? Enquanto vocês servirem ao Senhor, Deus vai abençoar vocês. Mas se vocês deixarem de servir ao Senhor, Ele vai se afastar de vocês e vai acontecer um monte de coisa ruins com vocês, né? Então Josué, ele está desejando o bem desses povos e está ensinando para eles como serem abençoados, servindo ao Senhor, tá bom? Verso 6. Assim Josué os abençoou e despediu-os e foram para suas tendas. Porquanto Moisés dera herança em Bazã à meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos daquém do Jordão para o ocidente, e enviando-os Josué também às suas tendas os abençoou. Então Josué abençoou tanto a tribo de Manassés, a meia tribo de Manassés que foi além do Jordão, como também a meia tribo de Manassés que ficou ali junto com os outros na terra de Canaã, né? Então Josué abençoou a todos, né? Então é isso que nós devemos fazer, nós temos que abençoar a todos que trabalham a favor de Cristo, tá certo? Eu vejo muita briga entre as igrejas, entre ministérios, entre irmãos que são cristãos. Não, a gente tem que abençoar todos, tem que desejar o bem de todos, tem que batalhar para que todos consigam a sua herança, né? É isso que a gente aprende com Josué aqui, tá certo? Verso 8. E falou-lhes, dizendo: Voltai-vos às vossas tendas com grandes riquezas, e com muitíssimo gado, com prata, e com ouro, e com metal, e com ferro, e com muitíssimos vestidos, e com vossos irmãos reparte o despojo dos vossos inimigos. Então, como eles venceram muitos povos lá em Canaã, né? Eles voltaram para casa ricos, cheios das bênçãos materiais, né? Nós também, quando cumprirmos nossa missão aqui na Terra, a gente vai voltar para nossa casa cheio de bênçãos celestiais, né? Como nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, né? Não acumule tesouros na terra, mas sim aqui no céu, onde a traça não corrói, o ladrão não rouba, né? A ferrugem não consome. Então, vamos juntar tesouros no céu, que a nossa herança vai ser linda lá em cima, tá bom? E aqui eles voltaram com muitas heranças, com muitas bênçãos para casa deles, mas bênçãos materiais, né? Mas isso aqui é uma tipologia do que Jesus Cristo veio fazer, vai trazer para nós, tá? Vai fazer para nossas vidas. Verso 9. Assim os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme o dito do Senhor pelo ministério de Moisés. Então, tudo que Deus prometeu através do ministério de Moisés, Deus cumpriu no ministério de Josué, né? Então, aqui a gente vê que Deus cumpre as suas promessas. Não importa qual pessoa que Deus usa para falar suas promessas. O importante é que Deus cumpre aquilo que Ele prometeu, tá bom? Para você saber se aquela pessoa é de Deus ou não, tudo que Ele falar. Se cumprir, é porque essa pessoa é de Deus. Mas se não cumprir, é porque não foi enviado do Senhor, né? Então, é muito fácil identificar quem é de Deus e quem não é, tá certo? Aqui, tanto Moisés como Josué cumpriram tudo que Deus colocou na boca deles, né? E foram fiéis. Então, homens de Deus são fiéis e tudo aquilo que sai da boca deles se cumpre, tá bom? Verso 10. Agora aqui a gente vai estudar sobre o altar do testemunho. Aqui a gente viu uma lição importante, aqui até o verso 9, tá tudo lindo, né? Mas olha como o ser humano é complicado, né? Vocês vão ver que esse povo, as duas tribos e meia, batalharam junto com seus irmãos, conquistaram tudo, foram abençoados, voltaram para casa. E quando eles atravessaram o Jordão ficou tipo como uma fronteira, né? Por que tem tanta batalha entre países, né? Por causa das fronteiras. Quanto mais divisão há entre um povo, mais intriga vai ter entre eles. É estranho isso, mas foi assim no passado e até hoje é assim. A gente vê Coreia do Norte, Coreia do Sul, só porque tem uma divisão, e cada um pensa de um jeito, já tem briga. Então tem muito conflito por causa dessas coisas de divisão, de formar grupinhos, né? Isso na escola, toda escola tem seus grupinhos, no serviço tem as panelinhas, na igreja também acontecem essas coisas, infelizmente. Então, todo lugar que tem grupinhos, começa a ter confusão, tá certo? Então vocês vão ver a primeira confusão. Venceram, tomaram conta de tudo lá. Aí quando eles voltaram para casa, o Jordão ficou como se fosse uma fronteira. Olha o que aconteceu aqui. Vamos ver aqui o que aconteceu. E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência.
Então eles fizeram um altar bem grande, que dava para ver de longe, né? De grande aparência. E alguns dos povos que estavam junto com Josué e com as outras tribos lá em Canaã, viram eles fazendo esse altar. E olha a confusão que causou. Verso 11. E ouviram os filhos de Israel dizer: Eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isso, olha que uma conversa mal contada causa, né? Isso aqui é fofoca, né? Chegou alguém lá, olha lá, vocês não estão vendo lá? As duas tribos e meia fizeram um altar que não é aqui na tenda do holocausto. Eles estão pecando, eles estão fazendo uma coisa terrível lá. Olha que coisa horrível que eles estão fazendo lá. Aí, olha a confusão que uma informação pode causar. Uma informação mal compreendida, né? Aqui, ó, é o verso 12. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem contra eles em exército. Vocês entenderam isso? Irmãos que estavam lutando junto, conquistaram as coisas juntos. Essas duas tribos e meia lutaram lado a lado com eles para conquistarem as terras deles. Só porque eles ouviram uma notícia que eles entenderam errado, eles já queriam batalhar contra essas duas tribos e meia. Já queriam matar eles. Irmão contra irmão, gente. Como ser humano é complicado, né? Ainda bem que Deus é infinito em misericórdia, né? Senão, nossa, Deus tem muita paciência com a gente, né? Porque olha isso. E isso serve também. Acontece isso nos dias de hoje também. Nas nossas casas, uma informação errada, algo que você vê e você acha que você tem razão, você já quer brigar, você já quer arrumar confusão, né? E você não escuta nem a outra pessoa se defender, você já chega acusando e brigando, discutindo, né? Eu tenho certeza que isso já aconteceu na casa de vocês. Infelizmente, na minha também já aconteceu. Né? Quantas vezes minha esposa chegou e viu alguma coisa assim que estava fora do lugar, algo que desagradou ela, e ela pensava que era uma pessoa. Aí ela chega por exemplo, meu filho, e chega dando bronca nele. Aí eu escutava assim de longe, e eu que tinha feito, né? Aí eu tenho que falar, não, fui eu que fiz. Aí o meu filho, que não tinha feito nada, levou a bronca, né? E vice-versa. Várias vezes também eu fiz coisa errada e outro levou a culpa, por falta de diálogo. Em vez de chegar assim, quem foi que fez isso daqui, né? Aí a pessoa vem e conversa, e descobre quem foi que fez, aí conversa, né? Com paz, com harmonia, não. Muitas vezes nós já chegamos acusando e brigando sem dar a oportunidade das pessoas se defenderem. E isso é muito errado, tá bom? Então vamos aprender isso e praticar, tá? Isso aqui serve para mim também, para minha casa, para minha família, mas é para todos os cristãos. Todos que estão assistindo esse vídeo, todos que leem a Bíblia, vocês têm que dar a oportunidade da pessoa se defender, tá bom? Ouvir o outro lado. E fazendo isso, vocês vão evitar muitos conflitos e muitas discussões, tá bom? Aqui, ó, verso 13. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés para a terra de Gileade. Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. Pra gente. o pessoal lá de Canaã lá tava com vontade de guerrear mesmo, porque eles mandaram o Finéias. Vocês lembram quem que é o Finéias? O Finéias é o filho do sumo sacerdote. Ele é um homem temente a Deus, é um homem que é tolerância zero com o pecado. Ele pegou um filho de Israel que estava tendo caso com mulher de outros povos pagãos, e Deus mandou uma praga no meio de Israel por causa disso. Quando ele descobriu quem foi que fez, ele atravessou os dois com a lança. Vocês têm noção? Então é um homem que está disposto a batalhar para que Deus seja honrado, né? Então eles escolheram Finéias, porque eles queriam batalhar. Se o Finéias achasse alguma coisa de errado lá, eles tinham certeza que ia ter guerra. Então o povo estava com intenção de guerrear mesmo, tá certo? Só por eles terem escolhido o Finéias aqui, já dá-se a entender muito que eles queriam muito batalha. Eles queriam guerrear contra os seus próprios irmãos. Olha ao ponto que chegou, uma informação que chegou para eles, e eles já entenderam errado e já queriam batalhar, né? Só que aqui eles ainda foram sábios, né? Antes de chegar lá já com os exércitos, eles mandaram Finéias e vão mandar os príncipes para ver o que está acontecendo lá. Então eles vão dialogar. Aí aqui que se evitou a guerra, né? Se eles já tivessem ido direto guerrear, quanto sangue inocente seria derramado, né? Então é muito importante nós dialogarmos e ver o outro lado, a explicação do acusado, tá certo? Verso 14. E 10 príncipes com ele
de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era a cabeça da casa de seus pais, nos milhares de Israel. E vindo eles aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram com eles, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que transgressão é esta com que transgredistes contra Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Então aqui eles já chegaram acusando já, né? Foram dialogar, mas foi um diálogo agressivo, né? Isso não é bom. Não chega acusando não, tá? Em vez de, eles deviam ter chegado assim, perguntando: por que vocês fizeram este altar, né? Qual a intenção desse altar? Por que vocês fizeram isso? Não, eles chegaram já acusando. Vocês estão transgredindo a lei do Senhor. Vocês sabem muito bem que sacrifícios, holocaustos, ofertas alçadas somente na tenda do tabernáculo que fica na nossa terra. Por que vocês estão fazendo um altar na terra de vocês, né? Então chegaram acusando. Então vamos ver, eles vão continuar acusando aqui mais, ó. Foi-nos pouco a iniquidade de pior, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, ainda que houve contigo na congregação do Senhor? E pois que hoje abandonais ao Senhor, será que rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel? Então estavam morrendo de medo que o pecado deles chegasse até o povo, o outro lado do Jordão, né? Então eles chegaram acusando, repreendendo, acusando eles de estarem pecando, não porque eles estavam preocupados com o pecado em si, né? Mas eles estavam preocupados que a consequência do pecado dos seus irmãos, de ter feito aquele altar, chegasse até eles, né? Então isso está mostrando preocupação pessoal deles, com a segurança deles, né? O ser humano não mudou nada, né? A gente está sempre preocupado com a nossa própria segurança. Mas a gente tem que estar preocupado com a segurança em geral, né? Então vamos tomar cuidado com isso, tá certo? Por esse medo, o medo é o contrário da fé. Então a gente tem que ter fé no nosso Senhor, né? Então eles foram com medo e chegaram acusando os seus próprios irmãos. Então tenhamos fé no Senhor e chega sempre no diálogo com amor, igual Cristo nos ensinou, tá? Falar com mansidão, e todo o nosso diálogo, se for falado com mansidão e com amor, vai ser tudo resolvido e vai ser muito melhor a conversa, tá? Verso 19. Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar afora do altar do Senhor nosso Deus. Aqui eles fizeram outra acusação grave. Eles falaram que a terra deles era imunda. Então eles já fizeram diferenciação. O nosso lado aqui do Jordão é melhor do que o lado de vocês. Sendo que não é assim. A partir do momento que eles pediram para Moisés, Moisés consultou o Senhor e Deus consentiu aquela terra para eles, tudo ali é santo. Se Deus aprovou, tá tudo certo. Ali é terra da possessão deles. Ali também fazia parte de Israel. Só a única diferença é que tinha uma divisão do Rio Jordão, né? Então, atravessando o Jordão era Canaã, a terra que Deus pediu para eles conquistarem, né? É a terra prometida. E antes do Jordão as terras das 2,5 tribos. Só que eles pediram para o Senhor para ficar ali e Deus deixou, né? Então, quando Deus autoriza, é terra santa também, tá certo? O povo de Deus estava lá. Então, essa acusação foi indevida, né? Aqui já está mostrando um preconceito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ah, porque a minha igreja é melhor. Não, porque a minha igreja é mais santa. Vamos parar com isso. Quem salva é Jesus Cristo, tá certo? Tanto faz se a tua igreja está para cá do Jordão ou para lá do Jordão. Pouco importa. O que importa é que seja pregado Cristo, tá certo? E vocês vão ver que a resposta dessas 2,5 tribos mostra o quanto eles estavam errados. Quem tem esse pensamento está errado, tá certo? Então não julgue a pessoa pela igreja que ela vai. Se aquela igreja prega Cristo, né? Então dá glória a Deus e ore para essas pessoas, porque elas estão do nosso lado, tá certo? E Jesus deixou bem claro isso, né? Todo aquele que é por mim, não é contra mim. Então, se a pessoa é cristã, confessa ser cristã e ensina a palavra de Deus, ela é cristã, tá do nosso lado, tá bom? Então vamos nos unir, tá certo? Aqui foi uma desunião e Deus não gosta disso, né? Deus quer que a sua igreja seja unida, né? Esteja em comunhão. Verso 20. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema,
E não veio a ira sobre toda a congregação de Israel, assim que aquele homem não morreu só na sua iniquidade? Então aqui eles fizeram outra comparação com pessoas que pecaram. Então eles estavam acusando eles de estarem pecando, né? Verso 21. Agora vai ser a defesa das 2 tribos e meia, né? Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: O Deus dos deuses, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo o saberá, se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Hoje não nos preserveis. Então aqui eles estavam sendo acusados de coisas terríveis, mas aqui eles deram uma resposta maravilhosa, a resposta de quem tem a consciência tranquila. O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, ele sabe se a gente está fazendo coisa errada ou não. Ele conhece os corações, né? Então, aqui eu achei muito bonita essa defesa aqui das 2 tribos e meia. E é assim que nós devemos agir quando nós estamos com a consciência tranquila. Não altera o tom de voz, não joga a acusação de volta. Quem está na razão tem que ser assim. Deus sabe, minha consciência está tranquila. Eu, o que eu estou fazendo é para agradar meu Deus, né? Essas acusações que vocês estão fazendo aí são indevidas, né? É que ele manteve a tranquilidade e manteve a resposta de quem tem a consciência tranquila, né? Se nós edificamos altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. Então é que ele falou assim, ó, se a gente está fazendo tudo isso aí que vocês estão falando, que o próprio Senhor Deus nos castigue. Porque ele sabe o nosso coração e ele sabe que isso não é verdade que vocês estão nos acusando, né? Então aqui, essa defesa eu achei maravilhosa, muito sábia, né? E se antes o não fizemos em receio disto, dizendo... Agora aqui, o verdadeiro motivo por que eles fizeram o altar, né? Aposto que o Finéias e os príncipes ficaram envergonhados depois que ouviram isso daqui, né? Amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: Que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Aqui estão falando assim de gerações futuras. Então a preocupação dessas 2 tribos e meias, e o motivo deles fizerem o altar, é um altar de testemunho, para que os filhos deles e os filhos de quem está do outro lado do Jordão vissem aquele altar e soubessem que os dois povos adoram o mesmo Deus, tá bom? Então, e pela acusação que o Finéias e os príncipes fizeram, vocês viram que já tem esse preconceito, né? As suas terras são imundas. Então, muito provavelmente, as 2 tribos e meias já estavam sentindo isso, né? Eles batalharam ao lado deles, ouviram as conversas, deve ter tido motivos para fazer esse altar. Deve ter ouvido conversas que deixaram eles preocupados. Porque muito provavelmente a tribo que ficou lá em Canaã, as tribos, pela tenda da congregação estar lá no meio deles, eles se achavam superiores aos que estavam depois do Jordão. Então, por isso, pensando no bem-estar dos filhos deles e da união das 12 tribos, eles fizeram esse altar. É um altar de testemunho, para que todos vissem que todos adoram o mesmo Deus. E eles não iam pecar, eles não iam fazer sacrifício nenhum ali, porque eles sabem muito bem que sacrifício só lá na tenda do holocausto, né? Agora, o altar era para testemunho, era um memorial para saber que eles adoram o mesmo Deus, né? Pelo que dissemos, façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos sejam testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele, com os nossos holocaustos e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Então ele deixou bem claro, a gente vai fazer sacrifício, vai continuar fazendo aí do lado de vocês, né? Só que a gente está fazendo esse memorial porque a gente está com medo que nas futuras gerações a gente seja proibido de entrar, atravessar o Jordão e adorar o nosso Deus e fazer os nossos sacrifícios no tabernáculo. Então essa era a preocupação das 2 tribos e meia. E fizeram esse altar. É muito bonito esse pensamento, esse planejamento que eles fizeram. E tanto foi que os acusadores deram glória a Deus quando ouviram isso, né?
Então, quando a gente fala a verdade com a consciência tranquila e com amor, é, tudo que é jogado contra nós cai por terra, tá certo? E as pessoas vão enxergar a verdade, tá certo? Então, guarde isso no coração. Quando a pessoa vir com tudo pra você, te ofendendo, te acusando, devolva amor e devolva a verdade, tá certo? E essas pessoas, mesmo que não reconheça na hora, vai reconhecer que você falou a verdade e que você está certo, tá bom? Mas aqui eles na hora já dando glória a Deus, entenderam a intenção do coração das duas tribos e meia, né? Pelo que dissemos, quando for que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifícios, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos ao Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, para fora do altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o teu tabernáculo. Deixou bem claro que sacrifício só do lado de vocês aí, a gente sabe disso. E esse altar não é para isso, tá bom? A gente vai, é só um testemunho que nós adoramos o mesmo Deus, que seja um testemunho entre nós e vós, né? Verso 30. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação e os cabeças dos milhares de Israel, que com eles estavam, a palavra que disseram os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. Então eles entenderam o que tinha no coração deles e acharam justo o que eles fizeram, né? E disse, e disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. Aqui, ó, o Finés entendeu que o intento deles era bom. E aqui, ó, e livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. Então ele entendeu que se eles tivessem feito alguma coisa contra as duas tribos e meia, teria juízo do Senhor, porque seria uma violência contra pessoas inocentes, né? Então aqui ele entendeu que nem o povo das duas tribos e meia estava pecando, então Deus não ia castigar eles, e que eles também não seriam castigados porque eles não atacaram diretamente, eles foram conversar primeiro, né? Então o diálogo resolveu tudo, né? Então que assim seja nas nossas vidas, vamos dialogar, né? E tornou-se Finéias, filhos de Eleazar, o sacerdote com os príncipes, de com os filhos de Ruben, de com os filhos de Gade, da terra de Gileade, e da terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel, e os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais de subir contra eles em exército, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Então aqui o povo de Israel se arrependeu do que eles tinham planejado, né? Então que a gente se arrependa do mal que a gente pensa fazer contra o nosso próximo, tá certo? Isso agrada a Deus, tá? Vamos nos arrepender e vamos louvar ao Senhor. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram ao altar o nome Ed, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. E aqui termina o capítulo, né? Esse nome Ed aqui, ele não existe no texto original, tá? Ele foi acrescentado, tá? Mas isso aqui significa testemunho. Então não mudou nada o sentido da palavra, tá certo? Então o nome do altar é testemunho, tá certo? Porque é a finalidade para qual ele foi feito, né? Então vamos dar testemunho do Espírito Santo nas nossas vidas. Vamos dar bom testemunho, obras do Espírito, tá certo? Dialogando, fazendo bem e fazendo memoriais que nós adoramos o nosso Deus, né? Que as pessoas olhem de longe, e as pessoas olhavam de longe, viam aquele altar e falavam: esse povo aqui adora a Deus. Que as pessoas passem na sua casa, que as pessoas no seu serviço olhem para você e vejam esse testemunho, esse altar de Deus dentro de você, né? Santo Jesus Cristo. E fala: olha, essa aí é um homem de Deus. Olha, aquela lá é uma mulher de Deus. Eles dão bom testemunho. Eles fizeram um altar nos seus corações e esse altar é grandíssimo e é visto de longe. E o nosso Pai que está no céu e os seus santos anjos, todos eles de longe, das alturas, veem o bom testemunho que você faz, Santo Deus, e irá abençoar a sua família e todos os seus caminhos, em nome de Jesus. Eu entrego essa palavra para nós e para todos aqueles que assistem os vídeos. Deus abençoe vocês, orem por mim e pela minha família.
e que Deus seja sempre hoje eternamente louvado, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.